Olá, pessoal, aqui é Tatiana Deno e, antes de tudo, calma. O Café Creme Chocolate continua o mesmo e nossos episódios completos seguem firmes. O que você está ouvindo hoje é o Expresso, um episódio curtinho, feito para aqueles momentos em que você precisa de dar uma pausa rápida, seja no trabalho, numa caminhada ou enquanto se arruma para sair. Forte, direto e curto, um verdadeiro expresso em forma de mistério. Há tempos, eu queria trazer essa versão mais curta para que eu pudesse contar a vocês alguns casos que são compactos por natureza. Por exemplo, alguns países não divulgam tantas informações sobre crimes, mas ainda julgam casos super bizarros e dignos de serem contados. Outros são tão antigos que não tiveram tantas fontes reportando. E como aqui, eu narro sozinha e não tenho ninguém para jogar a conversa fora, nem dividir o café, a ideia foi, vou criar um expresso. Esses pequenos episódios não terão datas marcadas nem quantidade mínima e máxima por mês. Eu apenas vou sinalizá-los no título para que vocês sempre saibam que aquele caso é curtinho. Para esse nosso primeiro expresso, eu tinha, é claro, que trazer mais um caso tailandês. Porque, pesquisando os últimos 2 casos, o aberto e o exclusivo de apoiadores, eu me vi num emaranhado de histórias, uma mais bizarra que a outra. E quando eu ouço algo estranho, gente, eu não consigo guardar só pra mim. Prometo pra vocês que eu não tenho nada contra a Tailândia, muito pelo contrário, pesquisar esses casos foi uma viagem incrível e eu não vejo a hora de um dia poder ir pessoalmente. Acompanhada e preparada, é claro, né? Bom, agora que o país tem caso bizarro para dar e vender, gente, isso tem, tá? Então, passa aí o cafezinho que hoje eu vou contar para vocês tudo sobre uma das mais mórbidas buscas investigativas da capital tailandesa. A história dos segredos no Templo de Bangkok. Na sexta-feira, dia 19 de novembro de 2010, o templo Wat Phra Nang, como tantos outros de Bangkok, acordou cedo. O sol ainda começava a brilhar sobre as telhas douradas quando os primeiros feirantes chegaram para montar suas barracas no pátio de entrada. Em menos de 1 hora, já estava tudo preparado. Por volta das 8 da manhã, a neblina já dava lugar ao som dos mantras e ao cheiro do óleo quente das grandes frigideiras, do curry fresco, do gengibre e das frutas maduras. Entre cestas de palha cheias de arroz, um cão de rua, magro e negligenciado, atravessava o corredor central, ignorado por todos, como sempre. Em sua boca ele trazia um saco plástico, o qual arrastava com esforço, procurando um local seguro para abri-lo, e logo encontrou abrigo debaixo de uma mesinha, daquelas de ferro, que feirantes montam para os seus clientes comerem. A maioria dos fregueses já estavam acostumados com a presença silenciosa desses soy dogs, gíria local dada aos cães de rua na Tailândia. Geralmente ninguém se importava com eles, mas naquele dia a história seria diferente. O cão logo se deitou debaixo da mesa e rasgou o plástico com suas presas. Algo que teria passado despercebido pelos que se sentavam à mesa, caso o cheiro nauseante não tivesse rapidamente substituído o aroma dos pratos tradicionais. Uma pessoa notou, depois outra, e logo os gritos começaram. O cão já estava comendo o que parecia ser um pequeno corpo com feições humanas visivelmente formadas. A movimentação cessou como se o tempo congelasse. Vendedores começaram a cobrir o rosto, clientes começaram a recuar e o cão, ele continuava ali, abanando o rabo e lambendo o que seu instinto dizia ser alimento. A polícia foi chamada, mas levaria cerca de 20 minutos até que a primeira viatura chegasse. E enquanto isso, alguns moradores da região que estavam na feira para fazer compras foram eles mesmos checar a parte de trás do templo onde ficava a entrada do mortuário, que era um espaço de concreto separado da parte principal do templo.
Na Tailândia, especialmente em Bangkok, muitos templos budistas possuem crematórios próprios, e a cremação é uma prática comum para funerais, tanto para adultos quanto, em casos apropriados, para fetos e recém-nascidos. Os templos servem como locais espirituais, mas também como centros comunitários. Eles oferecem rituais funerários completos e a cremação é feita no próprio local. Os monges não tocam os corpos, mas supervisionam os rituais. Quem opera os crematórios são ajudantes ou funcionários laicos do templo. O templo Wat Pah Nan, embora antigo, não é um dos mais famosos de Bangkok e não tinha uma segurança, eu diria, organização muito rigorosa. Tanto que, a fim de saber de onde o cão havia tirado aquele saco, vários visitantes entraram na parte do crematório sem dificuldade. Ao entrar, eles se depararam com câmaras armazenadoras de corpos abertas, com sacos plásticos, corpos que aguardavam funeral e até lixo acumulando-se no local. O cheiro forte de decomposição misturado com o cheiro de gasolina impossibilitava qualquer um de respirar ali dentro do necrotério, e as condições estavam para lá de desumanas. E por conta disso, algumas pessoas ali começaram a contatar direto a imprensa. Quando as autoridades chegaram, uma multidão já se aglomerava do lado de fora. Agentes da polícia abriram uma das câmaras e começaram a retirar saco por saco. Cada um deles, muitas vezes já rasgado pelo tempo ou pelo peso, era colocado cuidadosamente no chão. À medida que os abriam, cada um revelava o mesmo conteúdo entristecedor. Fetos humanos de tamanhos e estágios diferentes de desenvolvimento, muitos ainda com cordão umbilical. Alguns envolvidos em jornal ou gás hospitalar, outros simplesmente descartados como lixo. Alguns sacos continham apenas restos de esqueletos, enquanto outros se encontravam inchados devido à recente decomposição. Alguns dos fetos estavam quase totalmente desenvolvidos, estimados em cerca de 7 e 9 meses de gestação. Outros tinham apenas alguns meses de idade. Peritos de vários distritos da região foram enviados à parte central de Bangkok, onde ficava esse templo, e naquele mesmo dia, os restos mortais de 348 fetos foram descobertos. A busca continuou por mais um dia e no domingo pela manhã, a investigação já contava com 2.002 corpos. Não só a situação do armazenamento dentro do local era inaceitável, mas esses fetos eram obviamente frutos de abortos. E aborto era ilegal na Tailândia, fazendo daquele cenário uma grande cena de crime. Os abortos eram, em sua maioria, ilegais na Tailândia em 2010. De acordo com a lei, o crime era previsto tanto para a gestante quanto para o profissional de saúde que fizesse o procedimento. A mulher que provocasse ou consentisse com o aborto poderia ser punida com até 3 anos de prisão e multa de até 6.000 bahts. Quem realizasse o aborto com o consentimento da mulher, assim, um médico, parteira ou uma enfermeira, poderia pegar até 5 anos de prisão. Se o aborto fosse feito sem consentimento, a pena poderia subir para 10 anos. O término de uma gravidez só era permitido em 2 situações, quando havia risco para a vida ou saúde física e mental da mulher, mas essa cláusula era bem vaga e deixava muita margem para interpretação por parte dos médicos que, com medo de processos, muitas vezes se recusavam a realizar esses abortos legais. Uma outra forma era se a gravidez fosse resultado de estupro ou incesto, o que exigia boletim de ocorrência e comprovação legal, o que também era um obstáculo, claro, para muitas vítimas. Então, na prática, a maioria dos hospitais públicos recusava pedidos de aborto, mesmo nos casos legais, fazendo com que o acesso ao aborto seguro ficasse limitado a clínicas particulares, muitas vezes clandestinas e sem nenhuma fiscalização. Muitas mulheres acabavam recorrendo a métodos inseguros como medicamentos vendidos ilegalmente, clínicas de fundo de quintal ou se submetendo a uma
ajuda, entre aspas, de pessoas sem formação. Bom, sendo assim, a notícia sobre a descoberta dos corpos logo tomou conta da imprensa asiática e era preciso começar uma investigação rápido, antes que possíveis envolvidos desaparecessem na multidão e até saíssem do país. Supot Leon-Barun, um guarda de 68 anos que trabalhava há muitos anos no templo, foi um dos primeiros a ser questionado. Apesar de achar a situação chocante e saber que as condições ali dentro eram insuportáveis, ele não tinha muito a oferecer em termos de como aqueles pequenos corpos chegaram ali, pois ele nunca abria as câmaras mortuárias, uma porque ele não fazia parte da função dele, e outra que, segundo ele havia sido informado, né? O incinerador estava quebrado já há algum tempo e vários corpos estavam se acumulando à espera de cremação. Corpos normais de adultos, pessoas que seriam legalmente cremados ali. Por isso também, ele não via muitos carros chegando e saindo dali, já que poucas famílias estavam mandando os corpos de seus entes queridos para lá. Pelo menos, não até que uma data prevista para o conserto do incinerador fosse determinada. Os investigadores sentiram que Supot não estava mentindo e presumiram que, se ele não estava vendo nada, era porque os fetos poderiam estar chegando à noite. Depois de entrevistar vários outros funcionários, os policiais chegaram até 2 agentes funerários e uma enfermeira. E o crime funcionava assim. Desde 2001, Lancharon Jantamanas, de 33 anos, trabalhava como enfermeira, prestando assistência a uma médica de uma clínica de obstetrícia na rua Fetaxen. Essa clínica era muito frequentada por adolescentes que engravidavam e não queriam que seus pais descobrissem, profissionais do sexo e celebridades. De tanto ver a médica realizar abortos, Lancharon acabou aprendendo a técnica. Técnica essa que nenhuma fonte citou. Só foi citado em vários jornais que a enfermeira disse exatamente o seguinte ao ser presa: "Eu sei que todos os dias estou cometendo um pecado quando faço esses abortos. Então, se a criança não morrer, não há necessidade de matá-la, né? Eu pego essas crianças para criar porque não posso matá-las. Eu tenho medo do que o pecado pode me causar." Quando perguntada sobre em qual idade gestacional os bebês que ela adotou estavam quando os abortos falharam, Lancharon disse que estavam prontos para nascer. De fato, Lancharon adotou, entre aspas, 8 crianças exatamente dessa forma, levando-os para casa para criar como dela, algo que não sei até que nível criminoso, né? Porque não sei como funcionavam as leis de adoção na Tailândia na época, mas certamente irresponsável, porque qual órgão estaria garantindo que essas crianças estariam recebendo o mínimo dos cuidados que precisavam para viver, não é? Enfim, em 2008, a tal clínica recebeu uma denúncia e fechou. Como Lancharon tinha aprendido a técnica, ela alugou por $300 por mês uma sala em um prédio no centro de Bangkok e lá ela recebia suas clientes. Depois da realização do procedimento, o feto, que conforme a perícia mostrou podia variar de poucas semanas a um termo completo de gravidez, era levado ao templo por ela para que fosse cremado junto com outros corpos. Ela chegava sempre depois da meia-noite, piscava o farol do carro e um dos agentes vinha encontrá-la. Ela entregava o feto ou os fetos em uma sacola plástica fechada e antes mesmo dela sair, ele, o agente, já depositava o saco em uma das câmaras. Para cada feto levado, Lancharon pagava 200 bahts ao agente funerário de plantão, referente a $6 ou R$ 36 na data de hoje. E o sentido de levá-los até lá não era necessariamente se desfazer de evidência ou ocultação de cadáver, mas sim para proteger-se espiritualmente. A crença dos tailandeses em relação à cremação é profundamente ligada à religião, especialmente ao budismo, que é praticado por cerca de 90% da população. Para os budistas, morrer não é o fim, mas uma transição para a próxima reencarnação.
A cremação representa a libertação do corpo físico e um modo de acelerar o retorno do espírito ao ciclo de renascimento. Organizar uma cremação respeitosa é visto como um ato de mérito para os familiares que acreditam que orações, doação de alimentos a monges e cerimônias em templos geram bom karma para a alma do falecido e também para os parentes mais próximos que ficaram. Por isso, essas mulheres que abortavam seus bebês pagavam para a enfermeira, uma quantia que cobrisse tudo, inclusive a cerimônia e a cremação. Porque elas não queriam o mau karma, é lógico. Então, o marketing de Lancharon era mais ou menos assim. Com ela, as mulheres podiam fazer algo considerado crime e pecado, mas ela não entregaria ninguém à polícia, então não haveria crime, e nem pecado, porque ela garantiria a cremação e cerimônia do feto, que seria, nesse caso, comunitária, ou seja, com um outro corpo. Por exemplo, funcionava mais ou menos assim, tá? O senhor Surakaki morre. A família manda o corpo dele para ser cremado lá no templo, mas na hora, da cremação, o agente funerário coloca o senhor Surakaki no incinerador e junto dele mais 1, 2 ou 3, ou sei lá quantos fetos. Então, enquanto a cremação acontece, as orações que a família do senhor Surakaki está ali fazendo, as oferendas aos monges, os incensos, tudo isso está sendo usado para a alma dele e também para a alma dos fetos. Claro que quando a família dele leva as cinzas estão todas misturadas e eles não sabem. Para quem não é budista, isso pode ser um fator não tão importante, mas não cabe a ninguém julgar, uma vez que a família tem o direito de, no mínimo, saber e poder exercitar a sua religião da forma que eles acreditam que está sendo feita, da forma correta para eles, Até porque crença é crença. Sob o ponto de vista criminal, muitos protocolos e pontos éticos estavam sendo quebrados. Inclusive, não se sabe nem se essas mães sabiam que elas haviam pago para ter seus fetos cremados em condições aceitáveis, aceitáveis a elas, mas estavam, na verdade, sendo armazenados em sacos de lixo dentro de câmaras de concreto por mais de 1 ano. Sim, porque o incinerador ficou 16 meses quebrado. Mas isso não quer dizer que essa quadrilha agiu por 16 meses, ok? Lancharon realizou abortos ilegais por mais de 9 anos. Até porque o primeiro bebê que ela adotou estava com 9 anos de idade quando seu crime foi descoberto. Além do valor do procedimento, Lancharon cobrava 500 bahts, que são $15 ou R$ 90, para cremar, dos quais 200 ela dava aos agentes do templo. A polícia coletou evidências e solicitou ao tribunal de Talinchan a prisão temporária de Lancharon e dos 2 agentes, Suthep Chabambong e Suchampumi. Suchampumi alegou que às vezes Lancharon levava não apenas um feto, mas lotes de restos mortais de uma só vez, e nesse caso ela chegava a lhe pagar cerca de 5.000 bahts, que é $150 ou R$ 2.000, pelo descarte completo. Eram casos onde o saco era bem mais pesado. Para ele não ter que abrir, ela já arredondava o preço e dizia que eram muitos fetos misturados. Segundo a polícia, esses eram provavelmente os sacos que continham fetos prontos para nascer. Os 3 acusados foram julgados e condenados a penas de prisão variadas, usando como cálculo a sentença de 1 ano de prisão por cada feto para Lancharon, que fez os abortos e descartou os corpos, e 4 meses de prisão por feto por crime de recepção, no caso dos agentes. Como Suthep recebeu menos restos mortais, sua sentença foi de 3 anos de prisão. Já no caso de Suchan, sua pena calcularia 664 anos de prisão e Lancharon 2002, 2002 anos, porque a lei previa 1 ano por feto. Bom, como a pena máxima para esse tipo de crime era de 20 anos de prisão, essa foi a sentença dos 2.
Como Lancharon ainda tinha os filhos informalmente adotados, o Departamento de Assistência Social interferiu para se certificar que eles ficariam bem cuidados. Após o incidente, muitos vizinhos e devotos do templo começaram a colocar leite, frutas e brinquedos como oferendas no pátio central e milhares compareceram aos rituais especiais para a limpeza dessas almas dos fetos abortados. Mas isso, gente, estava longe de ser o fim do caso. A descoberta chocou a Tailândia. O caso estava em toda a imprensa, com imagens dos sacos com os fetos por toda parte. Porém, nada das vozes das mulheres que passaram pelos abortos. A grande maioria adolescentes que não estavam prontas para ser mães. Naquela época, os abortos não eram apenas fortemente estigmatizados, mas também eram vistos como um tabu e um pecado. Depois do ocorrido, as autoridades foram forçadas a abordar a questão das gravidezes não planejadas e indesejadas, especialmente entre adolescentes. Segundo o diretor-geral do Departamento de Saúde, Somyos Derasassamy, cerca de 1 milhão de mulheres tailandesas engravidavam por ano e a estimativa era de que 300 mil optassem por aborto. Era preciso, então, resolver a raiz do problema. A primeira solução foi implementar a educação sexual como disciplina fundamental nas escolas públicas, onde todos os alunos, meninos e meninas, aprendessem sobre os seus direitos, os seus corpos e como gerir relacionamentos, especialmente os íntimos. Isso era algo inédito no país e era também o ponto de partida para a solução do problema como um todo. Isso melhorou, mas não resolveu por completo a questão. Até que no ano de 2020, houve uma grande virada. O Tribunal Constitucional da Tailândia declarou inconstitucional a lei anti-aborto do país. As restrições contra o aborto foram flexibilizadas, abrindo caminho para mudanças radicais. Hoje, é legal que mulheres com até 20 semanas de gravidez façam um aborto se consultarem e receberem aprovação de um profissional médico. Quanto ao templo Wat-Phra, surgiram rumores na vizinhança especulando que os choros e risadas dos bebês podiam ser ouvidos durante a noite. Muita gente também alegava ver a sombra de um bebê em fotografias tiradas no local. Naturalmente, o crime horrível também inspirou vários filmes de terror, incluindo o filme tailandês de 2011 Tai Tok, The Unborn Child, a criança que não nasceu, onde uma mulher é assombrada pelo fantasma vingativo do bebê que abortou. O templo também passou a fazer parte do roteiro de locais assombrados da Tailândia. Hoje, o templo não possui mais um necrotério e não oferece o serviço de funeral. As câmaras onde os corpos ficavam armazenam hoje apenas ferramentas de jardinagem e materiais de construção. Hoje, em 2025, os 2 agentes funerários já faleceram, por idade avançada, e a ex-enfermeira vive em liberdade fora do alcance da imprensa. Por fim, entre as paredes silenciosas daquele templo, a descoberta dos fetos interrompeu não só a rotina da cidade, mas também o coração de quem acredita que toda vida tem valor. A do bebê, mas também a da mãe. É fácil ignorar rostos e histórias quando falamos de números, mas atrás de cada número existe uma vida e, embora impedir uma vida de seguir seu curso seja algo triste, nós temos provas aqui no podcast de quantas mães simplesmente não deveriam ter tido seus filhos. Quantos serial killers foram crianças não desejadas e negligenciadas, quantas crianças foram severamente violentadas e até mortas por mães que simplesmente não estavam preparadas para a maternidade. E fica aí a questão, né? Será mesmo que dá para obrigar alguém a exercer o papel que ela não pode ou não quer fazer? Lembrando que nem todas as culturas são acolhedoras, né? Isso é uma questão bem complexa. Bom, compartilhem comigo pelas redes sociais a opinião de vocês quanto a esse caso e esse tema. E me contem também o que vocês acharam desse primeiro expresso, que foi até mais longo do que eu planejava. Agora eu vou indo e volto daqui uns dias com mais um caso criminal para vocês. Até lá!